Seu áudio tá fechado, mas boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui mais uma vez, né, para conversar um pouquinho com esse pessoal. Daiane, será que eles estão ansiosos? Eu acredito que sim, né? Quem será meu orientador? Quando começam as orientações? Mas a gente preparou tudo de uma forma que as coisas fossem acontecendo aos poucos, né? Essa ansiedade, ela faz parte do processo. Hoje ainda a gente não vai falar de orientador, então acalmem os ânimos aí no chat, né? Que a gente sabe que é a pergunta recorde de todas as lives, né? Mas a gente tem uma conversa muito legal para ter hoje com todos os futuros pesquisadores, sejam os pesquisadores que estão ingressando, sejam os veteranos. Estamos Temos uma temática muito importante para tratar hoje, né, professora? Né, hoje, gente, hoje é uma noite especial, né? Um dia, uma noite especial para vocês, né? Porque alguns, Daiane, eu sei que estão em aula. Sabia, eu fiz uma enquete lá nos grupos e tem alguns alunos que estão em aula hoje da graduação. Então a gente está liberando a live para eles assistirem depois, né? Vai ficar no AVA. Então essa é uma pergunta também, além da pergunta dos orientadores, vem essa pergunta: e aí, eu estou em aula, não posso? E a gente sempre diz para eles: gente, o PICT prioriza a aula de vocês. Então não pode perder a aula da graduação no dia da live, mas também não pode deixar de assistir a live, porque a live faz parte das atividades de vocês. E aí a gente está postando algumas coisas bem legais lá no Instagram e todos vocês precisam acompanhar. A gente está recebendo, Daiane, né, muitos e-mails ainda, né, de perguntar, ai, não fiz atividade 1, né, e agora, o que eu faço? Gente, o AVA está aberto, vai lá, verifica, não precisa mandar e-mail para o suporte de atendimento, tá? Fiquem de olho no grupo do Telegram. Ai, mas cadê o link do grupo do Telegram, Daiane? Oh, meu Deus, está no AVA também, não é? Tudo está no AVA, gente. Tudo que vocês... Sim. Se vocês se sentirem perdidos, vai pro AVA. Vai pro AVA que tem muito material lá. E hoje, né, vocês, a partir de hoje, vocês vão caminhar um pouquinho mais. Até então foi bem leve, né? Esse início aí, mas agora, gente, a partir de hoje, fiquem atentos. E aí a Daiane falou dos orientadores. Quando que eles vão conhecer os orientadores, Daiane? Em breve, em breve. No mais tardar semana que vem, né, Fátima? É, semana que vem, gente. Olha, por que a gente ainda não fez, né? Nós tivemos um feriado aí, todo mundo descansou. Essa semana a gente resolveu trazer uma novidade para vocês, né? Então, a semana que vem. Ah, mas Daiane, antes disso, a lista vai ser publicada no AVA essa semana ainda. Eu digo essa semana, não é para sair correndo daqui da live e procurar o AVA, não, tá? Se não estiver no AVA hoje, estará amanhã, estará depois, mas a semana que vem todos conhecerão os orientadores. Mas Então, só hoje, reforçando isso. o que a professora Fátima colocou anteriormente, quem ainda não concluiu as atividades, corre para o AVA depois da live e vai concluir as atividades que estão pendentes, porque senão seu nome não vai aparecer na listagem de alunos para cada um dos orientadores. Aí essa é a É pendência. verdade. Então, como a Fátima colocou também, o AVA é onde vocês vão encontrar todas as informações. Então, ele é o nosso canal de comunicação, ele é o nosso canal de conteúdos que serão abordados durante esse processo de formação para pesquisa. Então, não deixem de acessar. Se você ainda não acessou, lá no nosso canal do Instagram, tem informações sobre como acessar. Pergunta para o colega que já acessou e vamos dar início aí às atividades. Uhum. Então, gente, olha, depois no final a gente volta e reforça essas coisas com eles, né? Pra quem tá Sim. chegando, né, vai chegar um pouquinho depois. Mas olha, de olho aqui no chat, Daiane, já tem um monte de gente aqui falando algumas coisas, mas os nossos monitores estão aí, eles vão responder, tá? Então hoje a gente não vai abrir para perguntas ao final, já vou deixar claro, né, que não é uma palestra. Hoje realmente nós trouxemos aqui uma equipe, né? Uma equipe que vai trazer para vocês tudo que vai acontecer durante esta edição do PICT.
tá? Então, resumidamente, a gente conseguiu, né? Vai conseguir, né, fazer uma live e dizer para vocês, olha, vocês começaram aqui na atividade 1, na atividade 2, na atividade 3, vocês vão encontrar o orientador a semana que vem e a partir daí eles vão contar para vocês o que vai acontecer, tá? Num bate-papo bem legal aqui, os nossos 4 pesquisadores, tá? Um presentão. Um presentão mesmo, né? E aí eu quero ver, gente, depois disso, se vocês ainda tiverem dúvidas, volta lá pro AVA, né? Tá bom? Então, Daiane, quem a gente chama? Nós vamos chamar a Bárbara. Professora Bárbara. Professora Ângela. Olá. E a professora Bárbara. Aí, professora Ângela, O professora professor Bárbara. Rogério. Olá, pessoal. Bem-vindo. E a professora Michele. Olá, Michele. Olá, Bárbara. Olá, Ângela. Olá. Sejam bem-vindos, né? E hoje a gente tem aqui uma dinâmica um pouco diferente, né, nessa live. Eu e a Daiane, nós vamos primeiramente agradecer a participação de vocês, que vocês estão aqui com a gente, criaram um material muito bacana, que depois vai ser publicado, divulgado também para eles. Mas hoje, né, a gente trouxe vocês para realmente bater um papo com eles e contar para eles o que eles verão durante todo esse percurso a partir da semana que vem, tá? Então, a gente vai deixar vocês à vontade. Michele, eu acho que é com você agora. Enfim, olá, futuros pesquisadores. É um prazer ter esse espaço e poder conversar com vocês e passar um pouco daquilo, né, que nós estamos esperando em termos de iniciação científica, de letramento científico, que, a propósito, a nossa live é justamente sobre o chamado letramento científico. E nós hoje vamos começar a primeira das lives, porque depois a gente pretende voltar e aí com uma outra roupagem, com um outro viés para continuar o assunto. Então, o nosso foco de hoje, ele centra no letramento científico pelas vias da metodologia. Para tanto, os professores Rogério e a professora Ângela, eles vão responder algumas perguntas para a gente, e essas perguntas seguramente auxiliarão vocês nesse trabalho de pesquisa. Então, eu acho que antes de a gente entrar no assunto do letramento científico em si, é importante, eu gostaria que o professor Rogério falasse sobre a iniciação científica. O que é exatamente a iniciação científica, professor Rogério? Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui conectados, né, primeiramente. Vamos começar falando, então, da iniciação científica, mas eu queria falar abordando dois focos, né, o foco acadêmico, e quero comentar também das vantagens, focando a sua carreira profissional, de vocês, futuros pesquisadores, né, qual é a vantagem que você vai ter fazendo uma iniciação científica. Bom, primeiramente, então, na visão acadêmica, né, a iniciação científica é um programa extracurricular oferecido pela sua faculdade, né? Esse programa vocês entraram numa jornada de capacitação, que é o ponto de partida para se tornarem uns pesquisadores. Vocês terão orientação de um professor, acompanhamento de um tutor, uma tutora ou uma professora, né? Todos eles muito experientes, já participaram de outras pesquisas, né? E aí vocês vão aprofundar nos conhecimentos de métodos, processos, técnicas que a pesquisa científica necessita, né? Então a gente vai desenvolver habilidades necessárias para, no final, produzir uma publicação acadêmica, tá? No final, depois dessa publicação feita, vocês vão também apresentar em um simpósio. Mas esses detalhes, maiores detalhes, como que isso vai acontecer, a gente vai, durante o nosso percurso aqui, nós vamos comentando, né? Todos os detalhes maiores, isso aí. Bom, então, o que eu queria deixar claro aqui, gente, é que vocês terão muitos benefícios além dessa visão acadêmica, né? Na acadêmica, além dessa questão da publicação, de você fazer uma apresentação, de você deixar um trabalho publicado, vocês vão ter algumas vantagens, por exemplo,
no seu TCC. Quem for fazer um TCC, vocês vão ver que tem muita coisa correlacionada, né? Vai ajudar bastante o conhecimento que vocês vão ter aqui durante essa jornada, né? Mas, além dessa visão acadêmica, os benefícios para a sua carreira profissional também é inegável. Eu quero comentar aqui que, primeiramente, né, vocês estão buscando uma atividade extracurricular. Só com isso aí vocês já estão largando na frente, né? Iniciação científica é muito mais do que um programa de pesquisa, é uma porta de entrada para oportunidades, além do aprendizado que vocês vão ter aqui nesse período, né? Aqui vocês farão contatos, terão trocas de experiências com colegas, com professores, com tutores, né? É um diferencial para o seu currículo, para essa busca aí na continuidade, não só na carreira acadêmica, por exemplo. Tenho certeza que alguns de vocês vão querer fazer mestrado, doutorado. Isso aí é uma vantagem, né? E na carreira profissional, eu até queria pedir permissão para dar um exemplo pessoal meu, tá? Eu atuo na indústria, eu sou engenheiro mecânico, eu atuo na indústria automobilística, na engenharia de produto há mais de 20 anos. Tá? Eu faço anualmente seleção de estagiários para a área que eu trabalho. Bom, nessa seleção, a gente recebe ali os currículos para análise, né? E, logicamente, já devidamente filtrados com os pré-requisitos que o programa de estágio solicita, né? Qual período, qual curso, né? Então, já chega com aquilo ali, mas o que a gente verifica para uma seleção, já que a gente recebe centenas de currículos? A gente prioriza exatamente essas atividades extracurriculares, né? Por exemplo, uma iniciação científica, tá? Então, a iniciação científica é um diferencial para o estudante. Você buscou algo a mais, você não fez só você não participou só daquela grade curricular que o seu curso te oferece, né? Você buscou um extra, algo a mais, um plus na sua carreira. Isso vai contar, com certeza, num processo seletivo, por exemplo, né? As habilidades que vocês vão desenvolver aqui, como eu falei, não é só para a área acadêmica, né? Disciplina, trabalho em grupo, uma capacidade de síntese, análise de dados, comunicação, networking, né, que vocês vão fazer. Então, podem ter certeza que vocês estão no caminho certo. Eu quero fechar dizendo aqui, quero fechar essa pergunta dizendo para vocês seguirem nesse propósito, tem persistência, né, porque eu sei que vocês vão ter que conciliar com as atividades acadêmicas, a professora Fátima falou agora há pouco, né, a prioridade de vocês é realmente o seu curso de graduação, mas com disciplina vocês vão ver que tudo é possível. Vocês não vão arrepender e vai valer muito a pena o sucesso que vocês vão ter terminando essa iniciação científica, podem ter certeza. Ok? Obrigada, professor. Excelente, fantástica explicação. Isso contribui muito para as reflexões que esse futuro pesquisador, porque pode em algum momento, né, tem aquele continuo, será que eu estou num caminho certo? Claro que está. A iniciação científica, a pesquisa sempre vai nos direcionar para um bom caminho, vocês podem ter certeza, minha gente. Fantástica explicação, professor. Professora Ângela, contigo agora. Assim, dentro da pesquisa, a gente falou de iniciação, e a iniciação científica, o corpo da iniciação científica é o pesquisador, né? A gente vai ir pelas vias do metodológico, da pesquisa, da busca. Dentro da pesquisa, é necessário que o pesquisador ele saia do senso comum. Não dá para pensar como a gente tem aí proposições comuns, proposições que se repetem. O pesquisador vai buscar o além, né? Algo além. Então, essa pesquisa ela precisa sair do senso comum, ela precisa ser perspicaz. E por isso, e daí a nossa ideia de trazer o letramento científico para essa discussão é válida, porque dentro dessa perspectiva da pesquisa como um todo, a gente vai falar de um chamado letramento científico. Tu poderias explicar para a gente o que é esse letramento científico, que tanto se fala, e qual é a finalidade, afinal? Exatamente, obrigada pela pergunta, excelente pergunta, e muito se fala, né, em letramento científico, e qual que é realmente a importância.
e é extremamente importante. O letramento científico é muito além de saber ler e escrever. É realmente entender como a ciência funciona, como que ela vai ser conduzida, todo o processo, do início ao fim. É um conjunto de habilidades que vai te capacitar a compreender qualquer artigo científico e, de fato, participar e contribuir para o mundo da ciência. Você conseguir realmente desenvolver uma pesquisa, você pegar um artigo científico, conseguir ler, entender a contribuição, o que realmente você pode pegar daquele artigo científico para o seu trabalho, independente se você está na academia ou se você está numa empresa, como muito bem o professor Rogério citou agora. Mas como assim? Vai ser importante a minha vida profissional fora da academia? Vai ser muito importante. Vai ser muito importante porque é muito além da simples capacidade de ler e escrever. Você vai realmente entender e conseguir avaliar informações científicas, você vai conseguir distinguir o que realmente é uma pseudociência, é só uma opinião, ou o que realmente tem embasamento científico, o que a gente realmente consegue respaldar o trabalho que você está desenvolvendo em uma determinada técnica científica já consolidada em outros trabalhos. Você tendo esse letramento, você consegue ter uma participação mais ética e responsável em todo o processo científico, porque você vai estar sempre respaldado em técnicas já consolidadas, em artigos já publicados, você vai conseguir se comunicar muito melhor, de uma forma muito mais clara e objetiva. Você vai ter toda a padronização, a gente vai conversar disso ainda hoje, toda a padronização de como apresentar uma pesquisa científica. Isso vai valer muito para você na área acadêmica, como o professor Rogério falou, para você desenvolver o seu TCC. Todo esse processo do letramento científico vai ser muito válido. Quando você formar, vamos supor que você não quer seguir carreira acadêmica, você vai trabalhar, vamos pegar o exemplo do professor Rogério, você vai ser um engenheiro. Como que o engenheiro trabalha? O engenheiro precisa se atualizar sempre. Ele precisa aprender a investigar novas tecnologias. E onde estão as novas tecnologias? Em artigos científicos. É lá que a gente vai conseguir encontrar. Então, se você já despertou, se você já trabalhou esse letramento científico na iniciação científica, você sai muito na frente. E é exatamente por isso que o professor Rogério falou, ele prefere trabalhar com quem já passou pela iniciação científica. Então, essa pessoa já tem um pensamento crítico, ela já é um pouco mais autodidata, ela consegue aprender mais. E o mais importante, sair do senso comum. Você chegou uma informação para você, você começa a saber questionar. Peraí, mas por que isso? Por que aquilo? Será que isso realmente é verdade? Você vai nas fontes certas, nas fontes confiáveis. Então, o letramento científico, ele vai fazer com que você consiga aprender novas técnicas, você comunicar novas técnicas que você descobriu, e mais do que isso, vai te propiciar a ser um profissional muito mais capacitado, muito mais diferenciado em quem não passou por esse processo. Porque esse profissional, ele é muito valioso, porque esse profissional, ele tem esse pensamento crítico. É isso aí. Muito obrigada, professora Eu Ângela. agradeço. Muito legal a sua resposta e bem esclarecedora. Como o professor Rogério é da área de engenharia, eu sou da área do direito. Então, a gente participar da iniciação científica, para a gente aprender a argumentar, para a gente aprender a fundamentar, para a gente conseguir interpretar, é uma coisa muito importante. Então, vai muito além dos bancos acadêmicos, né? Então, eu vou pedir agora para o professor Rogério, porque, assim, o pesquisador precisa ter habilidades. Ele precisa saber ler, ele precisa aprender a interpretar. E não pode ficar ali no senso comum. Ele tem que aprender a interpretar de uma forma mais ampla e com fundamentação. Então, a gente está falando de uma linguagem mais científica e de uma escrita científica. E o que essa escrita científica seria, professor Rogério? Bom, pessoal, a professora Bárbara falou que é da área de direito, né? Eu tenho certeza que ela tem mais facilidade na escrita do que muita gente, né? Quem é dessa área, do que da área, por exemplo, da minha área, que é a área de exatas, né? E muitos alunos chegam já falando, nossa, eu tenho dificuldade com a escrita, como é que eu vou fazer
pesquisa, como é que eu vou fazer um trabalho, uma resenha, um resumo, uma coisa do tipo, né? Falei, gente, o que eu quero comentar aqui agora, até para que não tenham esse receio, né? A escrita é uma habilidade que nós vamos desenvolver aqui dentro também, tá? A gente não vai... eu preciso saber escrever para fazer a iniciação científica? Não, nós vamos exatamente desenvolver aqui, né? Então, primeiro, né, eu queria ressaltar que a escrita é uma das partes mais importantes da nossa pesquisa, né? Você vai fazer todo o seu trabalho de pesquisa, o que vai ficar é o que você escrever, né? Então, essa escrita científica, eu considero que, se não for a mais, é uma das mais importantes de todo esse percurso, tá? É o que será compartilhado com a comunidade quando a gente mudar de fase, né? Bom, e a prática da escrita é uma atividade constante. Vocês vão escrever o tempo todo, durante essa pesquisa, depois, quem for continuar com a área acadêmica, quem for continuar na área técnica, na área de direito, na engenharia, tem relatórios, tem laudos, tem tanta coisa que exige essa escrita, né? E o que é o fundamental, gente? A escrita científica, né? É escrever com precisão, com clareza, com rigor técnico, né? É isso que nós vamos trabalhar aqui. Certo. E durante aqui a nossa jornada, vocês vão fazer várias pesquisas, análise de dados, seleção de publicações, seleção de temas, de autores, né? E depois dessa parte feita aí que vem a parte de passar para o papel. E o que você escrever, então, é o que vai ficar consolidado aí na pesquisa de cada um, né? Bom, dentro do que nós falamos aqui de habilidades que nós vamos desenvolver para a escrita científica, ela é baseada em 3 elementos linguísticos, né? Uma parte mais teórica aqui, né? Que é a coerência, a coesão e a estrutura. Nós vamos trabalhar com isso. O texto tem que ser coeso, coerente e tem que ter uma estrutura pré-definida, tá? Treinando e desenvolvendo essas habilidades, nós vamos ter uma escrita com objetividade, com ideias bem conectadas, principalmente, bem organizada, que é assim que a gente vai fazer essa comunicação eficaz, né? Afinal, a escrita também é uma forma de comunicação, tá? Mas os detalhes vocês vão ver a partir da semana que vem, né? Como diz a professora Fátima, quando vocês estiverem divididos aí nos grupos, a gente vai ver cada detalhe de cada assunto que nós estamos falando aqui, tá? Ok, obrigada, Rogério. Excelente. Aqui a gente consegue ver essa comunicação, né? Entre um ponto e outro. E aí eu volto com a Ângela, te perguntando o seguinte, Ângela, qual a importância, então, que esse letramento científico ele tem para o pesquisador que quer se engajar na área científica, já que ele precisa de uma linguagem, né, mais técnica, com uma outra habilidade de escrita. Fala um pouquinho para a gente, aí agora já comungando, né, a ideia do letramento científico que vem com uma escrita com uma linguagem diferente. Exatamente isso. O letramento científico é a base para qualquer pesquisador. Não adianta, se quer realmente engajar na parte de pesquisa, a gente precisa desenvolver o letramento científico, a gente precisa aprimorar. E isso é um treino, conforme o professor Rogério muito bem falou, a gente vai desenvolver isso ao longo do PIT. Então, não é algo que você aprende rapidinho do dia para a noite, não, realmente é um despertar. A gente precisa primeiro ter a compreensão do processo científico, como que ele realmente funciona, você precisa conseguir entender toda a estrutura das pesquisas científicas existentes e como que a gente vai conseguir compreender essa estrutura? Lendo bastante. E essa leitura tem que ser uma leitura crítica, porque a gente precisa realmente identificar as contribuições de cada artigo científico, a metodologia, como que ela foi desenvolvida, que é importantíssimo, a gente vai comentar sobre metodologia hoje ainda, quais são as limitações daquela pesquisa. Então, a gente precisa aprender a ler, e ler de forma crítica. Então, essa leitura crítica é fundamental. E essa leitura é o que realmente vai fazer a gente sair do senso comum, porque a gente começa a questionar tudo o que a gente lê.
qual que é a fundamentação de tudo, a gente quer saber o porquê de tudo. E isso é extremamente importante. E como a gente começa com esse pensamento, aí a gente começa a querer já escrever a nossa pesquisa científica. Então, a gente vai juntar toda essa habilidade. A leitura escrita vai ajudar? Vai ajudar. Mas a gente precisa desenvolver. Eu costumo dizer que quanto mais a gente lê, melhor a gente vai conseguir escrever as nossas pesquisas, porque isso é desenvolvido. Você precisa aprender a comunicar as suas ideias. Como que você descobriu, como que você desenvolveu um determinado software, como você desenvolveu uma determinada pesquisa, como que você chegou nessa conclusão. Então, tudo que a gente coloca em um artigo científico tem que ser de uma forma muito clara e muito padronizada, que a gente vai conversar ainda hoje, o porquê desse rigor científico, de todo esse passo a passo que a gente precisa colocar no papel. Então, a gente precisa ter pensamento crítico, pensamento criativo, como que eu vou desenvolver alguma coisa nova. Como assim desenvolver uma coisa nova? Quando a gente está na área da ciência, a gente sempre está contribuindo com alguma coisa. Então, se um outro pesquisador já desenvolveu algo, você não vai desenvolver algo igual, você vai desenvolver algo diferente que vai contribuir. Pode ser, por exemplo, vamos pegar a área de engenharia, um equipamento que faz algo similar a um já existente, só que tem um custo menor, ou está utilizando uma nova tecnologia, a gente precisa ter um diferencial. A gente tem que imaginar a ciência como um muro que os pesquisadores, cada um está colocando um tijolinho. Então, a sua pesquisa tem que colocar um tijolinho nessa parede. Mas esse tijolinho tem que ser diferente dos existentes. Então, é por isso que a gente precisa ler bastante, a gente precisa conhecer, não vou dizer tudo, mas a maior parte que a gente conseguir, tudo o que já existe. Então, esse guia, esse passo a passo, só o letramento científico que vai trazer para a gente. Então, resumindo, vai ser um conhecimento necessário para realmente compreender as pesquisas existentes e comunicar de forma cada vez mais eficaz o que você está desenvolvendo. E por que isso é importante? Seu artigo vai ser publicado, outra pessoa vai ler da mesma forma crítica que você está lendo outros artigos. Então, é uma cadeia, não é uma competição entre pesquisadores. Na verdade, é um ajudando o outro. Um artigo científico te ajudou, o que você escreveu vai ajudar um outro pesquisador. Pode ter certeza disso. Então, esse engajamento o letramento científico vai trazer para você. Então, é fundamental a gente despertar agora na iniciação científica, que vai te ajudar bastante na sua vida acadêmica, quem vai fazer o TCC, mestrado, doutorado, pós-doutorado, seguir a carreira, e quem vai para a área profissional também. Você vai ser diferenciado. Com certeza. Muito obrigada, professora Ângela. De novo, muito esclarecedora e muito interessante a sua apresentação, enfim. Então, o que a gente conseguiu enxergar até agora? Que a gente precisa usar uma linguagem científica em determinadas situações, né? Então, eu vou pedir para o professor Rogério explicar para os nossos futuros pesquisadores como é que a gente identifica essa tipologia, como é que eu consigo identificar a linguagem e em qual documento eu vou usar, em que situação que eu uso ela. Bom, os estudantes, né, vocês, né, e futuros pesquisadores, precisam utilizar a linguagem científica uma variedade de tipo de texto, publicações, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para poder ilustrar essa questão aí de tipos de texto, né? Mas eu queria ressaltar que cada programa, cada seminário, cada simpósio que eventualmente vocês vão participar, vocês vão ter que seguir ali o que eles estão indicando de como que seria o ideal para o trabalho deles, né? Então, por exemplo, eu vou apresentar um resumo. O que é um resumo? Resumo é um tipo de trabalho científico, né? Ele é uma síntese concisa, objetiva das principais ideias, dos argumentos, dos métodos, dos resultados, das conclusões de algum trabalho. Tá? Você pega algum trabalho de referência, ou alguns trabalhos como referência, e faz um resumo sobre um assunto, citando certos autores, né? Já os artigos científicos, muito comuns, né? Eles já comunicam aí um resultado de pesquisas originais em alguma área específica do conhecimento, tá? Então, eles
vão seguir uma introdução, a gente vai ver tudo isso aqui em detalhes, mas ele vai seguir ali basicamente introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão, referências bibliográficas, né? Então tem toda essa sequência que ele vai seguindo. Aí quando a gente vai lá para as dissertações de mestrado ou teses de doutorados, aí são textos acadêmicos mais longos, incluo aqui também o TCC, né? Eles descrevem geralmente pesquisas originais realizadas por estudantes que estão focados ali, trabalhando algum tempo naquele assunto, né? E vão publicar aí já com muito mais detalhes, com mais texto, com mais referências, com mais embasamento, né? Como que ele fez para chegar naquilo ali. E são então publicações mais complexas, vamos chamar assim, né? Tem também os relatórios técnicos, que são documentos que descrevem experimentos, né? Testes, alguma metodologia específica para a execução de algum teste, algum contexto mais técnico, aí, mais científico, específico de alguma área, né? São os relatórios. Resultados, geralmente, são escritos através de relatórios, né? Apresentados através de relatórios. Tem também as resenhas científicas, né? Vocês na graduação devem estar bem acostumados em fazer esse tipo de texto, né? Também é um texto científico, ele tem uma análise crítica de algum assunto, de alguma literatura, algum tema que vocês pegaram para estudar, né? Então, eles resumem ali alguns estudos anteriores e sempre vai acrescentando alguma coisa. E importantíssimo essa fala da professora Ângela, né? A gente tem que, desde o primeiro dia aqui, a gente tem que ter isso em mente. O que nós estamos fazendo hoje vai ficar para os próximos pesquisadores, para eles utilizarem o trabalho de vocês, para poderem dar essa continuidade, esse ciclo, né? Então, a gente vai sempre reforçando a pesquisa, a gente vai sempre atualizando a pesquisa. É importante essa atualização também. Tanta coisa aparece aqui durante cada ano, né? Então, é importantíssimo essa atualização, tá, gente? Ok? Ok. Excelente, professora Ângela. E aí, dando continuidade ao que o professor Rogério coloca para a gente, né, desses tipos diferentes de textos que se escrevem pelas vias do científico, quais são as partes essenciais? Porque todos esses, um resumo, um artigo, uma tese, vai seguir uma estrutura de partes, né? Então, falando aqui para a gente, já para alertar os nossos futuros pesquisadores, porque isso eles vão exaustivamente, né, nos responder e vão ter que buscar quais são as partes essenciais de uma produção científica. E por que seguir essa ordem consolida o trabalho e a pesquisa no campo da ciência? Mas a gente tem uma notícia muito boa. A gente tem uma ordem fixa, mas essa ordem ela vai valer para exatamente qualquer pesquisa científica. Então, o professor Rogério já citou introdução, metodologia, resultado, discussão, conclusão e referências. É sempre assim, independente da pesquisa que você está realizando. É exatamente esses elementos que você tem que comunicar na sua pesquisa, o que você fez. E quando você for ler um artigo científico, é exatamente isso também que você vai encontrar. Na introdução, o que você tem que encontrar, o que você tem que escrever no seu artigo? É a apresentação da sua pesquisa. É a parte mais importante. É ali que você conquista o leitor ou ele já desiste de ler a sua pesquisa. O que você tem que responder? O que o leitor tem que encontrar? Ele tem que encontrar a resposta para 3 perguntas. O que, para quê e por quê? Como assim? O que é a sua pesquisa? O que é o assunto que você está abordando? A segunda perguntinha, para que ele foi escrito? Qual que é a importância do tema da sua pesquisa? E a terceira pergunta que você tem que responder é a mais importante. Por que você precisa escrever, desenvolver a sua pesquisa se já existem tantas outras na área? Qual que é o seu diferencial? Voltando à nossa analogia aí do muro, por que você precisa colocar esse tijolinho
que ele tem de diferente dos outros? Então, é o diferencial da sua pesquisa. Como que eu vou saber o meu diferencial? Você vai ter que ler bastante. Você vai ter que fazer uma revisão da literatura. Você vai ter que conhecer as pesquisas já existentes. Você vai ter que citar o que você leu, o que o pessoal já desenvolveu, para você conseguir fazer essa justificativa, responder o porquê é importante desenvolver a sua pesquisa. E como que você vai mostrar para as pessoas como que você desenvolveu? É na metodologia, você vai mostrar o passo a passo. Essa parte é importante porque qualquer pesquisa tem que mostrar esse passo a passo para ser possível qualquer outro pesquisador replicar a sua pesquisa. Se você desenvolver um determinado método, me fala quais são os passos que um outro pesquisador tem que pegar a sua pesquisa e conseguir desenvolver também, e chegar nos mesmos resultados. Então, falando em resultados, na parte de resultados, você vai mostrar tudo que você descobriu, você vai mostrar através de análise de dados, você vai usar tabelas, você vai utilizar gráficos, você vai mostrar, olha, com essa metodologia, eu cheguei nesses resultados. Aí é o famoso, e daí? Esse daí você vai falar na discussão. Qual que é a importância desses resultados? Vamos comparar os seus resultados com os resultados das pesquisas já existentes. Olha só, toda hora eu estou voltando nas pesquisas já existentes. Olha a importância de você ler bastante, de você conhecer os trabalhos dos seus colegas, para a gente poder confrontar. Não é para dizer que o seu resultado é melhor do que o colega, é mostrar o porquê que ele é diferente, é mostrar a sua contribuição. E, finalmente, na conclusão, você vai mostrar o mais importante que você encontrou na sua pesquisa científica, você vai mostrar quais são as limitações, porque nenhuma pesquisa científica consegue abraçar o mundo, sempre tem como continuar. Por que é importante a gente falar as limitações e o que pode ser desenvolvido? Outro pesquisador pode pegar o seu artigo, gostar tanto da sua ideia e continuar a sua pesquisa, pegar esses projetos futuros aí que você sugeriu e continuar a partir de onde você terminou. Olha que interessante, é um ajudando o outro. Então, eu coloquei um tijolinho lá, outra pessoa vai colocar um tijolinho acima do meu. Então, está todo mundo contribuindo junto. E, por fim, eu tenho que falar quais são as referências, quais são os artigos que você pesquisou. Resumindo, qual que é o embasamento científico da sua pesquisa? Aonde que você se fundamentou para realmente descobrir todos esses resultados, para você descobrir o diferencial da sua pesquisa? Perceba que essa padronização é extremamente importante e ela é consolidada, porque ela vai facilitar muito a compreensão. Todo artigo científico que você encontrar tem essa estrutura, então é fácil, fica padronizado. Então, se eu tenho que comunicar a minha pesquisa, eu vou seguir essa padronização. E fica de uma forma clara e extremamente coerente. Perceba que todos esses tópicos, um já vai explicando o outro, vai dando essa continuidade. E mais do que isso, já demonstra o seu profissionalismo, que é o mais importante. A gente precisa mostrar essa ética em pesquisa, mas de uma forma profissional. Então, essa padronização já é uma forma de você mostrar num texto e deixar eternizado todo o profissionalismo da sua pesquisa. E essa estrutura, por ser padronizável, ele é um guia extremamente confiável para você comunicar qualquer aí pesquisa científica que você esteja desenvolvendo. E vai facilitar aí para todo mundo ter essa padronização, porque é sempre esse passo a passo. E a gente começa a desenvolver também a nossa leitura crítica. Na introdução de um determinado artigo científico, você pode começar a se questionar: por que dessa pesquisa? Você começa a desenvolver isso também. Então, a gente começa a questionar outros artigos e a gente começa a ter ideias para a nossa pesquisa. Então, esse passo a passo é extremamente importante e é o que a gente vai desenvolver aqui no PIT. Muito obrigada, professora Ângela. Então, para a gente finalizar, acho que eu vou fazer a última pergunta para o professor Rogério, né? Porque já que a gente está falando de ordens cientificamente ou ordens estabelecidas na questão da escrita científica, se o professor Rogério pode falar para nós um pouquinho sobre material e método.
Bom, eu vou só complementar um pouco o que a Ângela já falou muito bem, né? Ela falou do trabalho completo já, né? E é difícil, sabe, Ângela? Eu quando estou orientando uma pesquisa para os alunos, eu falo, gente, o título é a parte mais importante. Aí chega a introdução é a parte mais importante. Ou seja, tudo tem sua importância, né? E a parte de materiais e métodos, a importância dela é bem particular, porque é ali que você vai descrever todos os seus, tudo que você fez, a metodologia que você utilizou para chegar em tudo que você fez, tá? Então, o que você fez? Foi uma pesquisa bibliográfica? Você procurou artigos? Que tipo de artigos? Qual base de dados você utilizou? Qual foi o tempo? A gente chama de janela temporal, né? Onde, de quanto a quanto que você procurou publicações, né? Você utilizou algum tipo de filtro? Eu só quero publicações feitas no Brasil ou não? Quais as palavras-chave você utilizou para fazer sua busca? Quantos foram encontrados? Quais você considerou e aproveitou? Quais que você, ou quantos, né, você excluiu, que não achou interessante para citar, né? Quais são as técnicas que vocês utilizaram para selecionar os artigos? Ou seja, a gente tem que usar essa parte de materiais e métodos para explicar em detalhes o que foi feito, qual foi a base para a sua pesquisa, tá? Basicamente é isso, nós vamos ver mais detalhes durante as orientações, ok? Estimados professores, muito obrigada por essas explicações que seguramente auxiliarão os nossos futuros pesquisadores dentro de poucos dias. E a pesquisa é isso, é um trabalho contínuo. Quero agradecer também aos futuros pesquisadores do PICT, o público em geral, e nós agradecemos imensamente a participação de vocês. Obrigada e a gente se vê muito em breve. Daiane. Aqui. Opa. Gente, olha, eu fiquei pensando aqui, sabe, por que no meu tempo eu não tive pesquisadores como vocês para falar tudo isso que vocês falaram hoje para eles, né, Daiane? Eu fiquei pensando, nossa, né, quando eu fui fazer a minha primeira monografia, TCC, gente, que dificuldade. E hoje, o que vocês trouxeram aqui, gente, quem tá aí, ó, começando a fazer um TCC, que quer escrever um artigo, que quer escrever um resumo expandido, um projeto, né, e ouvir tudo isso hoje, saber que vocês estarão também com eles nos encontros, né, vocês também serão orientadores, né, então, assim, eu fiquei assim, poxa, eu vou entrar no PICT agora e eu já sei como eu vou começar e como eu vou terminar. Né, Daiane? Exatamente. E para além da pesquisa e dos formatos de texto e tudo mais, essa conversa de hoje, né, nos ensina muito sobre a pesquisa como um espaço colaborativo, né? Olha, nós temos aqui excelentes doutores que tiveram suas pesquisas de forma individual e que hoje, de forma conjunta, colaboram com o processo de formação de outros pesquisadores. Então, e esse é um ponto que a gente trabalha muito aqui no PICT, né, Fátima? Que a pesquisa, ela não é uma competição, ela não precisa ser solitária, e que a gente pode e deve contar com o outro, né? A gente aprende através da troca, né? Então, é mais uma coisa que essa conversa de hoje nos ensina, né? Então, olha, gente, muito obrigada, Ângela, Bárbara, Michele, tá? E Rogério. E olha, gente, nós vamos trazê-los de novo para falar depois sobre uma outra temática que também está dentro, né? E que é super importante, mas eu não vou contar ainda, tá, Daiane? Depois a gente conta para eles, né? Semana que vem, depois que eles já estiverem com os orientadores, aí tem mais, vai ter mais. Gente, isso muito, aí, muito bastante obrigada. cada vez.
Ok. Obrigada, professores. Muito obrigada. Obrigada. Acabou? Pode falar. Ainda não? Daiane. Opa! Daiane, eu acho que agora, pra gente finalizar. Opa! Cadê a Daiane? Aqui. Aí. Aí, agora Agora sim, gente, nós deixamos, né, esse espaço com os 4 pesquisadores aqui com vocês, porque assim, é muito importante vocês saberem, né? Quem está chegando agora, né, Daiane, que são os calouros, eles começam escrevendo um resumo expandido de algumas páginas, né? E eles terminam essa produção com a apresentação em um grande evento científico que nós faremos em novembro. Então, todo esse percurso, né, das atividades que eles já estão realizando e a partir da semana que vem, que eles vão ser apresentados aos orientadores e a cada encontro semanal, tudo isso, né, os elementos aí que a Ângela trouxe, né, de toda a produção científica, vai ser discutida passo a passo, semana a semana. Então, ninguém vai trazer aqui um monte de teoria e depois vocês vão escrever sozinhos. Não, vocês estarão acompanhados com o seu orientador, com o monitor do PICT, com o monitor do distrito. E aí vocês vão perceber que aos pouquinhos essa produção ela vai se concretizando e ao chegar no evento científico vocês estarão prontos como autores ali mesmo, né? São autores daquela produção e vão comunicar, como a Ângela falou, para todo o público. Exatamente, sempre pensando que existe um caminho a ser trilhado, né? Porque a gente tem lá a essência do PICT qual é? É proporcionar para todos os inscritos a vivência na pesquisa e a formação para a pesquisa. Então, é um processo. A gente não precisa se apavorar, não precisa, né? A gente precisa conter a ansiedade para esse processo. Mas eu nunca escrevi. Estamos aqui para isso, né? Para apresentar o processo, para construir juntos. E essa é a essência desse programa. Então, Daiane, eu acho que hoje a gente fica por aqui, né? Dizendo para eles, gente, acompanha o AVA. Se vocês perderam uma atividade, volta para o AVA. Não precisa mandar e-mail para o suporte, volta para o AVA, tá? Lá sempre vai ter um recado, sempre vai ter um espaço para vocês conversarem entre vocês. A gente tem um espaço lá, Daiane, muito bacana, pesquisa com café, sabia? A gente vai abrir esse espaço para eles. Por quê? Porque eles vão conversar entre eles, um vai ajudando o outro, né? E assim, estou muito preocupada aqui, estou muito ansioso aqui. Aí o colega vem, como você disse, aqui no PICT é colaborativo. Vocês vão conhecer pessoas de todas as regiões do Brasil. Vocês vão escrever um resumo expandido com o colega do Sul, do Norte, do Centro-Oeste, né? E esse vínculo é muito importante. Então, acho que hoje a gente trouxe, né, essa primeira etapa e depois a gente vai trazer mais. Tem muito mais. Ok, gente? Até a semana que vem, então. Até semana que vem. Obrigada pela participação de todos. Agradecer mais uma vez os professores que proporcionaram esse momento de troca para nós. E esperamos vocês nas próximas lives e fiquem atentos à divulgação aí das turmas, que em breve vai acontecer, né, professor Fátima? Sim, daqui a pouco, Daiane. Essa semana ainda, tá? Mas se você não ficar de olho no AVA, você não vai ver qual é a sua turma e o seu horário, tá? Então, até mais. Até mais. Tchau, tchau.